Fala pessoal, paz do Senhor. Diante desses problemões, né, ou desses muitos problemas que nós temos enfrentado em relação ao coronavírus, a igreja está aí parada aqui em Tupã. Nós já não temos culto desde o dia 15 deste mês. E é interessante porque o que eu tenho percebido nesses dias é que todo mundo está falando do coronavírus, das pessoas trabalharem, não trabalharem, e ninguém saiu em defesa da igreja. Ninguém falou nada a respeito da igreja. E a impressão que dá é que a igreja só é importante para os governantes, para os políticos, em época de eleição. Inclusive esse ano tem eleição para prefeito e vereador, né? Você já percebeu que na época de eleição aparece deputado, aparece prefeito, aparece governador, todo mundo quer saber da igreja, né? Só o Bolsonaro que tratou a igreja como serviço essencial, como algo essencial à população. E inclusive depois uma juíza do Rio de Janeiro, se eu não estiver enganada, ela disse que a igreja não é essencial, não, a igreja não serve para nada praticamente, foi isso que ela disse, né? E a gente acaba achando que isso é algo anormal, né? A gente acaba achando que isso é algo que, perseguição contra a igreja, o povo não gosta da igreja, o povo não ama a igreja, o mundão tá contra a igreja. Irmãos, isso é fato, é fato. O mundo, tá aqui, eu estou até olhando para a Bíblia aqui, no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15, versículo 18, Jesus vai falar assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. O mundo nos odeia, o mundo nos aborrece, isso é normal. Nós não devemos ficar assustados, espantados com o fato do mundo não nos amar, com o fato da perseguição contra a igreja ser grande. É claro que o inimigo vai usar todas as brechas possíveis para perseguir a igreja. O inimigo vai tentar fazer com que a igreja feche as portas. Aí irão surgir aqueles que são adeptos do não congregar, né? Os famosos desigrejados, dizendo que está vendo, não precisa de tempo, não precisa estar na igreja, não precisa disso, não precisa daquilo. Mas o escritor aos Hebreus, ele orienta para que nós estejamos junto com os irmãos congregando. Ele inclusive diz assim, não deixando de congregar como é costume de alguns, não nosso. Não nós. Nós temos prazer em congregar, nós temos prazer em estar com os irmãos. Mas a gente não pode ignorar isso. Se o mundo nos aborrece, é normal, porque nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Então, não adianta a gente querer comprar briga, querer que o mundo nos respeite, que as pessoas nos respeitem. Não adianta. As pessoas não gostam da igreja. O mundo não gosta da igreja. Ah, não, mas aquele político gosta da igreja, aquele político é uma igreja. Cadê eles? Ninguém fala nada, ninguém se posiciona. A igreja em Santa Catarina, por 30 dias ela não pode abrir as portas. Tá certo que a gente aqui em Tupã está indo para 21 também, né? Se a gente não abrir no domingo, daí vai ser só no outro, serão 30 também. Mas, em todo caso, irmãos, nós estamos preocupados com a saúde dos nossos irmãos. A igreja em que eu sou pastor, por exemplo, nós temos muitos irmãos na grade de risco, né? No grupo de risco que se diz. Inclusive, eu faço parte do grupo de risco por ser diabético. Mas isso não me incomoda. Nós não temos medo da morte. Nós sabemos que o último inimigo a ser vencido é a morte. E Jesus vai vencer a morte. Então, nós não nos preocupamos com a morte. E o problema é que tem muita gente preocupada com o fato da igreja estar sendo perseguida. Irmão, isso é normal. Nós seríamos perseguidos mesmo, não tem jeito. O mundo nos odeia, o mundo não nos ama, o mundo quer que nós sejamos destruídos, o mundo nos aborrece. Porque nós não somos do mundo. Uma igreja que é amada pelo mundo, ela está agindo de uma maneira diferente daquela que deveria agir. E quando a gente fala de ser odiado pelo mundo, de ser aborrecido pelo mundo, eu não estou falando das pessoas não gostarem de você por causa do seu jeito. Eu digo do governo, dos governos não prestarem auxílio às instituições.
não quererem abrir as portas às instituições. Perceba o seguinte, nesse Covid-19, nessa quarentena que nós estamos enfrentando, um monte de bar abriu, um monte de lanchonete abriu, teve um monte de gente que não respeitou a quarentena, que fez festa, que fez churrasco, que fez isso, que fez aquilo, ninguém falou nada. Agora experimenta abrir uma igreja para você ver. Experimenta abrir uma igreja para você ver o barulho que dá. Não, porque esses crentes, não sei o que, eu venho falando isso já há dias. Eles falam assim, esses pastores só pensam nos dízimos das ovelhas. Irmão, que dízimo, irmão? É um ou outro pastor que eu fiz uma pergunta hoje para uma irmã da igreja, inclusive, que os outros falam assim, que pastor ganha muito dinheiro. Eu perguntei para ela, onde é que está o dinheiro que os pastores ganham? Porque eu não vi. Eu não ganho dinheiro. E a grande maioria dos meus amigos pastores também não são ricos. 90% dos pastores que eu conheço não são ricos. Dos outros 10, até 8, 7% são ricos, mas não apenas com o ministério, trabalhando secularmente. Um ou outro conseguiu galgar sucesso financeiro no ministério, mas não são todos. Não são todos. A gente está lidando dia após dia, batalhando dia após dia, pelejando dia após dia. E Deus é quem tem mandado sustento. Nós vivemos totalmente na dependência de Deus. É igual Elias lá no ribeiro de Querite. É Deus que manda água no ribeiro. É Deus que manda os corvos levarem carne. É Deus que cuida da gente. A gente vive no limite. Mas não tem problema. Agora, aí o pessoal fala, tá bem, o que é dízimo? Por que é oferta? Menos verdade. Menos verdade. A verdade é que muitos pastores vão passar apertado agora por ficarem com a igreja fechada. Passou um caminhão desviado aqui na frente de casa. Por passarem por esses momentos de igreja fechada, eles vão passar apertado, porque eles precisam pagar aluguel de salão, água, luz, internet. Hoje em dia quase toda igreja tem internet. Irmãos, tudo isso tem que pagar. Ah, não, porque a igreja está aí, a igreja é isenta de impostos. Realmente, a igreja não paga IPTU, não paga ISS, essas coisas a igreja não paga. Mas água, luz, internet, aluguel, muitos pagam. Muitos pagam. Tem um pastor que precisa daquele auxíliozinho que a igreja dá, não vai ter. Não vai ter. Muitos vão passar apertado. Meu companheiro, não desiste não, Deus é com você. Tá? Deus é com você, Ele vai mandar o sustento, assim como Ele usou os corvos para sustentarem Elias, Ele vai ser com você também. Tá falando de dinheiro aí, eu falo do que eu quiser, o Instagram é meu, o Facebook é meu, o YouTube é meu, a câmera que está gravando é minha, a internet é minha, eu falo do que eu quiser, seu atribulado. Vai com mimimi para lá. Então nós precisamos entender, irmãos, que a igreja ela não vai ser amada na terra, ela vai ser perseguida. Ela vai ser odiada. O mundo nos odeia, nos aborrece, porque nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Então, tenha menos medo do Covid-19, tenha menos medo da morte. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos apenas passageiros nesse barco. Nosso destino é o céu. Nosso porto seguro é o céu. E daqui a pouquinho a gente está atracando o nosso navio lá. Tá certo? Então, queridão, acalma o coração. Acalma o coração. Jesus vai continuar dizendo aqui mesmo em João 15 o seguinte, que eles vão nos perseguir. Ele fala assim, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor, e se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então nesse momento de perseguição, a gente não tem que sair batendo em ninguém não, a gente tem que falar que Jesus Cristo é bom, salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, porque nós não somos cessacionistas, nós acreditamos nos dons, acreditamos que Jesus batiza, que Jesus cura, liberta e salva. Porque acreditamos nisso, pregamos. Aí Jesus diz assim, tudo isso farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Não adianta você achar que governador conhece, que presidente conhece, que prefeito conhece. A grande maioria deles não conhece aquele que nos enviou. E é por isso que eles nos perseguem. Mas Jesus diz o seguinte, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também ao meu Pai. Então, queridão, a gente tem a obrigação de anunciar o reino. A gente tem a obrigação de pregar a palavra.
Essa é a nossa obrigação. Se eles vão nos amar ou não vão nos amar, o problema é deles. Saiba que a probabilidade deles nos aborrecerem é muito maior do que a probabilidade deles nos amarem. Então, faça a tua parte. Anuncie o reino. Para de falar de Covid-19, para de falar de recessão. Fala que Jesus é bom, salva, cura, liberta, e você vai estar fazendo a tua parte. Te garanto que nada vai faltar, tá bom? Fique com essa palavra, espero que Deus tenha falado ao teu coração. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.